aquela questão, né? Será que nós estamos acompanhando aí o início de um outro conflito tão extenso quanto aquele que acontece entre Rússia e Ucrânia? Como é que você avalia, professor Furriela? Eu acho que está com perspectiva de piorar, né? Então a gente tem uma chance, efetivamente, disso se estender. Agora, se Israel organizar a sua ofensiva, a sua resposta, de uma maneira organizada, que não traga o envolvimento de muitos civis, o que é muito difícil, numa faixa de terra equivalente a 2, 3 bairros de São Paulo, com 2 milhões de habitantes. Mas se conseguir fazer algo cirúrgico e mais, buscar uma estratégia para pegar os moderados, dos grupos palestinos moderados, principalmente o Fatah, e a partir daí conseguir reorganizar todo aquele cenário, aí talvez a gente centralize e aquilo não se espalhe. Agora, caso o Hezbollah, que é um grupo muito mais poderoso do que o Hamas, muito mais bem armado, há uma estimativa que tenha 140 mil projéteis apontados para Israel que não foram usados ainda, e no mínimo 140 mil pessoas armadas, né, militantes armados. Se ele não se envolver, a gente tem um cenário. Se ele se envolver e o Irã resolver apoiar, a gente pode ter uma escalada e uma internacionalização. Mas acho que Israel está fazendo passo a passo justamente para tentar desmobilizar o Hamas, dar uma resposta ao israelense comum pelo ataque que sofreu, que é um ataque terrorista. Foi extremamente cobrado sobre isso? Exatamente. Como é que a inteligência não funcionou justamente nessa data? Cobrado pela sociedade e também o direito internacional dá esse direito de resposta. Mas também desmobilizar o Hamas, destruir, acabar por completo, isso não existe, né? Porque é um grupo com fundamentalismo religioso e político também. Então você não consegue, mas se você desmobilizá-los, tirá-los do poder e os palestinos moderados assumirem todos os territórios, eu acho que aí você resolve aquela situação num cenário que você não internacionalize. Se tiver uma escalada, aí sim a gente pode ter um problema de suprimento de petróleo, mesmo a gente tendo, hoje em dia, muito mais players nesse cenário do que teve nos anos 70. Mas você fala se ia correr, por exemplo, o envolvimento de países como o Irã. Exatamente. Porque em 1973, que foi o último grande conflito, o resultado econômico foi terrível, inclusive para o Brasil, porque a gente teve a crise do petróleo. Eles queriam aproveitar a oportunidade para aumentar o preço do barril, mas também para, digamos assim, punir o Ocidente pela intervenção. Agora o cenário é um pouco diferente, mas a gente pode ter sim um efeito econômico, porque cerca de 70% do petróleo exportado pelo mundo passa, exportado, não produzido, passa por aquela região. Kawaguchi, você cobre muita guerra, né? E você estava analisando e avaliando também o que ocorreu entre Rússia e Ucrânia. Você acha que há a possibilidade desse conflito se tornar tão longo quanto o que acompanhamos ali? Porque em termos de pessoas mortas, a gente já tem um número bastante surpreendente nesse conflito entre Israel e Hamas. São duas guerras diferentes, mas a gente não pode ver o conflito que está acontecendo em Israel como uma coisa isolada. A gente tem que analisar qual que é a situação mundial. A gente teve desde 2018 uma competição econômica muito acirrada entre Estados Unidos e China. Então a gente tem nos últimos anos aí os Estados Unidos falando que a sua principal preocupação geopolítica, ou seja, onde pode ter a próxima guerra, é ali com a China. Já tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia. Então você já tem uma frente quente já aberta, você tem uma outra frente, uma possibilidade muito grande de confronto com a China. Então eu acho que os Estados Unidos, eles não viram aí alguns riscos. O que eles tentaram fazer? Eles tentaram fazer esforços diplomáticos para normalizar as relações entre a Arábia Saudita e Israel. Por quê? Porque eles não queriam, os Estados Unidos não queriam mais se preocupar militarmente ali com o Oriente Médio. O Oriente Médio estava caminhando para a paz. Então eles falaram, não, vamos fazer um acordo, aproximar Israel da Arábia Saudita, a gente não se preocupa mais com isso daqui e fica preocupado com China e fica preocupado com a Ucrânia. Só que eles não levaram em conta que tinham diversas forças que iam resistir a essa normalização. Principalmente ali os terroristas do Hamas. Você também tem o Hezbollah, você tem o Irã. O Irã está nesse bloco que é amigo ali da China, da Rússia. Eles não iam deixar essa normalização acontecer porque isso daí ia enfraquecer o Irã.
Então, o que acontece? A minha análise é que esse conflito em Israel, ele acontece porque você tinha uma tentativa dos Estados Unidos de tirar a sua atenção militar dali, normalizando relações entre a Arábia Saudita e Israel. E isso deflagrou uma série de forças, principalmente o Hamas, e a gente deve ver o Hezbollah, que não querem que isso aconteça. Renato, você concorda com o Kawaguchi nesse sentido? Concordo, sem dúvida. O que a gente vê nessa questão de Israel, muito se deu pela influência do Irã, como o Kawaguchi colocou aqui. Líderes do Hamas, inclusive, chegaram a dizer que se reuniram com autoridades iranianas antes de realizar esse ataque, por mais que o Irã, nesse momento, ainda negue qualquer tipo de envolvimento no ataque que a gente viu aí há 15 dias em Israel. Então, eu acho que assim, nesse momento, quando a gente vê essa interferência, de alguma maneira, do Irã para a realização desse ataque, outras forças começam a se mexer também. Então, a gente viu aí na última semana que os Estados Unidos prestou ali, né, o seu apoio a Israel, inclusive com o envio de armamentos, de porta-aviões. A gente vê outros países também realizando movimentos similares, porque, olha, se nesse momento Israel foi atacado e a gente viu essa discussão sendo feita no Conselho de Segurança da ONU sobre o direito de defesa de Israel, é claro que se torna uma guerra que não deve acabar nos próximos dias. Muito pelo contrário, deve durar um bom tempo.